Esse é um assunto que mexe muito com a gente, porque tem a ver com os últimos dias, tem a ver com a salvação. Tem muita gente que fica com medo de chegar a hora e perder a oportunidade de ser selado. Essa é uma preocupação genuína, a gente realmente deve ter, tá? Mas como é que a gente pode simplificar esse assunto, queridos? Como é que a gente pode esmiuçar esse assunto de forma a ele ser mais leve para a gente, para que a gente hoje saia daqui na certeza de que o Senhor está nos instruindo e nos preparando para esse momento que está bem pertinho de acontecer. Eu queria começar pedindo ao meu irmão, o pastor Robson, que a gente chama de Robinho. Robinho, eu preparei uma pergunta para te fazer aqui, para você poder discorrer esse assunto. Porque é verdade que o Espírito de Profecia diz que haverá dois grupos de pessoas por ocasião do fim dos tempos, né? Mas que grupos são estes? E de que forma eles são diferentes? Quais são as diferenças entre um grupo e outro? Um grupo vai ser selado e o outro grupo não será selado. Um receberá o selo de Deus e o outro não receberá. Qual a diferença entre esses grupos e quem são eles, Robinho? Pode falar para a gente? Claro, com prazer. Estamos aqui mais uma vez, mais essa semana. Mando um abraço a todos os queridos irmãos que estão nos ouvindo e nos assistindo hoje e todos que irão assistir durante a semana. Louvado seja o nome de Deus pelas orações e louvado seja o nome de Deus pelo clamor. O clamor em busca da chuva do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo. Nunca na história desse mundo tivemos tantas divisões, especialmente no mundo religioso. O mundo está mais dividido do que nunca na história. Nós temos mais de 3.000 denominações somente cristãs. Nós temos os budistas, os hinduístas, luciferianos, satanistas, espíritas, ateístas, novaeristas. Muitas divisões. Mas nos últimos dias, o mundo inteiro se dividirá em apenas dois grupos. A última batalha será travada entre adoradores. O mundo todo estará dividido em apenas dois grupos de adoradores. Um gigantesco e o outro pequeno, chamado de remanescente. Nós podemos identificá-los em Apocalipse 12 e Apocalipse 13. Apenas 3 versos. O primeiro grupo, vamos começar pelo pequenininho. É um grupo odiado pelo dragão. Apocalipse 12, verso 17. E o dragão irou-se com a mulher. Mulher, entendemos como igreja. O dragão, Satanás. Satanás irou-se contra a igreja. E foi fazer guerra com esse remanescente. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Esse é o pequeno grupo chamado o remanescente. Agora nós vamos para um grupo que a palavra de Deus chama de o mundo todo o mundo. Está em Apocalipse 13, verso 4. E eles adoraram, Apocalipse 13, verso 3. No final diz assim: e todo o mundo se maravilhou com a besta. No verso 4, e eles adoraram o dragão, que dera poder à besta. E eles adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá guerrear? Quem será capaz de guerrear com ela? Então nós vemos aqui a questão de adoração. Os que adoram a Jesus Cristo, seguem a Jesus. Os que têm os mandamentos de Deus em sua mente, em seu coração. Os que têm a Cristo como Deus supremo, bendito e glorioso. E aqueles que adoram a besta e adoram o dragão. Então, não haverá condições das pessoas dizerem assim: eu não vou tomar partido. Não. O mundo inteiro terá que tomar, cada pessoa, individualmente. Essas pessoas terão que tomar a sua decisão. Que posição terão que tomar? Não haverá ninguém neutro. Não haverá ninguém que esteja disposto a ficar em cima do muro. Porque o muro
pertence a Satanás. Então, não adianta, não tem saída. Ou você está de um lado, ou você está de outro lado. Nós vamos ver agora alguns textos, pequenos textos, que a senhora White escreveu no livro Eventos Finais. Diz assim: só poderá haver duas classes. Cada participante é assinalado distintamente, ou com o selo do Deus vivo, ou com o sinal da besta e a sua imagem. Nós lemos no o grande conflito entre fé e a descrença. Todo mundo cristão estará envolvido. Todos tomarão partido. Aparentemente, essa parte é muito, muito interessante. Prestem bem atenção, por favor. Aparentemente, alguns talvez não se engajem de um lado ou outro do conflito. Talvez não pareçam tomar partido contra a verdade, mas não se porão audazmente em campo a favor de Cristo, com receio de perder propriedades ou sofrer vergonha, opróbrio. Todos esses serão incluídos entre os inimigos de Deus. Então, é por isso que não haverá neutralidade. Porque todos aqueles que disserem assim, não, eu não vou me envolver com isso, eu tenho medo de perder minhas propriedades, eu tenho medo que aconteça alguma coisa com a minha casa, com a minha família, com o meu dinheiro, eu acho que não é assim, vocês são fanáticos, eu vou ficar neutro, não vou para lá. Não vai ter condição alguma. Porque esses que não ousarem em favor de Cristo, ousadia. E essa ousadia, ela só será possível com a unção do Espírito Santo. Sem a unção, jamais teremos ousadia em favor de Jesus Cristo. É por isso é tão importante que temos que buscar ao Senhor. Ao nos aproximarmos do fim do tempo, haverá uma distinta diferença entre os filhos da luz e os filhos das trevas. Essa distinção será cada vez mais clara. Eles estarão cada vez mais em desacordo. Essa diferença é expressa nas palavras de Cristo: nascer de novo, criados novamente em Cristo, mortos para o mundo e vivos para Deus. Essas paredes de separação que dividem o celestial do terreno e descrevem a diferença entre os que pertencem ao mundo e os que são escolhidos do meio dele, os quais são eleitos e preciosos à vista de Deus. Então, meus queridos, nós, como adventistas, a maioria de nós amamos profecias, porque é nosso sonho ver Jesus voltar. Por isso nos empenhamos em estudar as profecias. E muitos de nós somos especialistas em besta, marca da besta, mas antes de nos preocuparmos com a besta que irá se erguer na terra e trará perigo e ameaças, nós temos que nos preocupar em vencer a besta que há em nosso coração. Porque esses dois grupos, o pequeno grupo terá os frutos da justiça de Cristo, mansidão, bondade, amor, benignidade. E aqueles que seguem a besta já terão um coração possuído, já terão um coração com as mesmas características: iracundos, orgulhosos, sensuais, acusadores, rebeldes e arrogantes. Essa é a grande multidão. Que Deus nos guarde de cair nos enganos da besta e que Deus nos dê poder, através do seu Santo Espírito, para vencermos todas as características terríveis que muitas vezes carregamos em nosso coração, sendo semelhantes à besta, na maneira como tratamos com o nosso semelhante. Que Deus nos abençoe, graça e paz a todos, no poderoso nome de Jesus. Amém, Robinho? Amém? Muito obrigado. Então, assim, serão dois grupos muito distintos, né? Mas tem uma coisa que eu queria trazer aqui, que é o seguinte: muita gente vai receber a marca da besta, e eu vou dirigir essa pergunta para a Verinha agora. Muita gente vai receber a marca da besta porque não tiveram o conhecimento das verdades bíblicas que eles precisavam ter para receber o selo de Deus. Não tiveram conhecimento. Está escrito lá no Eventos Finais. Aí eu pergunto, Verinha, como é que fica essa situação se a própria palavra de Deus diz que Deus perdoa, ele garante,
o perdão do tempo da ignorância. Então as pessoas não sabem e mesmo assim serão culpadas. Como é que a gente resolve isso de acordo com eventos finais, Verinha? Está fechado seu microfone. É muito interessante essa questão, porque, na realidade, a questão do conhecimento é a base de tudo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é Cristo, e a verdade de Cristo é que ele veio e morreu para nos salvar, resolvendo o problema que o pecado trouxe. Então, essa é a verdade. Aqueles que não conhecem a verdade também não conhecem os seus ensinamentos. Quando nós falamos de salvação, isso tem muito a ver com um conhecimento voluntário, um conhecimento involuntário, e tem também a ver com a aceitação desse conhecimento. Porque o conhecimento chega através a nós através do Espírito Santo, de pessoas, né? De situações como essa que nós estamos vivendo aqui na sala, aqui tendo um pleno conhecimento das verdades de Deus, naquilo que cremos segundo a sua palavra. E aí existem duas classes de pessoas nesse aspecto e uma coluna do meio. A primeira classe é a conhecedora da palavra, e dela será cobrado, né, segundo o seu conhecimento. Se eu conheço, eu tenho que praticar o que eu conheço, o que eu aprendi. Veio a mim esta verdade, ela tem que ser praticada, fazer parte da nossa vida, estar inserida no nosso contexto. O outro lado é aquele que não conheceu em absoluto nada a respeito de Cristo, nada. Esses serão julgados segundo o conhecimento que tinham. Eles têm um conhecimento empírico, um conhecimento que eles aprenderam com a vida, a serem bons, a serem dedicados, a fazer a vontade, sem nem saber que aquela vontade era a vontade de Deus, mas trabalhando de forma que o Senhor os via como sinceros. Eles não entendem, né, Verinha? Eles não entendem que essa influência vem do Espírito Santo, mas eles obedecem intuitivamente, né? Intuitivamente. Então, todas as pessoas ouvem a voz do Espírito Santo. Todas. Está escrito lá, né? Se ouvides a minha voz, não endureçais os vossos corações. Essas pessoas serão imbuídas pelo Espírito, mas não chegou a verdade até elas, mas elas seguiram, por intuição, vou dizer assim, aquilo que o Espírito Santo trouxe para elas. Essas serão julgadas segundo o seu conhecimento. Mas aí tem o que eu disse que seria a coluna do meio. Quem seriam esses? Aqueles que conheceram a verdade, que aprenderam a verdade, que as evidências estavam à sua frente, que eles tiveram a oportunidade de aceitar a verdade, de aceitar Jesus, de praticar os seus ensinamentos, como o meu irmão pastor Robson falou, não é? Os frutos do Espírito na sua vida, a comunhão e tudo mais. Essas pessoas que não receberam a luz, receberam a verdade e rejeitaram essa verdade, aí pesará sobre eles a mão do Senhor, né? Diz que o ser humano, no contexto aí do livro, o ser humano não pode ser condenado pelo que nunca teve, pelo que nunca conheceu, mas ele vai ser condenado por ter a verdade e não ter aceitado, ter trocado essa verdade
pelos seus prazeres terrenos, pelos seus motivos pessoais, por qualquer coisa que nos levaram a não aceitar a verdade. Então, temos aqui os que aceitam a verdade e praticam a verdade, que estarão de pé na presença de Deus no grande dia da manhã da ressurreição. Temos aqui os que nunca conheceram a verdade, como a palavra escrita, como um estudo bíblico, mas o Espírito Santo os impressionava e eles desenvolveram os dons do Espírito e se tornaram parecidos com Cristo. Esses também receberão a coroa da vitória. Mas aqueles que conheceram e rejeitaram, esses, infelizmente, terão como sentença o castigo, o fogo e enxofre. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos dê sabedoria suficiente. Mas eu quero fazer uma colocação aqui que não está no livro, mas que me preocupa muito para encerrar esse momento. Há pessoas que têm sede de conhecimento, mas não é uma sede do conhecimento da verdade, mas é uma sede de conhecimento para contrapor essa verdade. E, às vezes, essas pessoas estão na igreja, falando mal da igreja, detonando as pessoas, falam mal até de Deus, porque a igreja é a menina dos olhos de Deus. Querem um conhecimento. A palavra de Deus diz que a gente deve examinar tudo e reter o que é bom. Mas tem pessoas examinando tudo e retendo lixo. Esse conhecimento não é válido para a salvação. E é por isso que, por causa do falso conhecimento, essas pessoas são desviadas do caminho. Então, que Deus nos ajude, por meio do Espírito Santo, a conhecer a verdade que liberta. E isso basta. Amém. Verinha, tem um quarto grupo aí que eu queria destacar. Um quarto grupo ainda, desses três que você falou, ainda tem um quarto, que é o seguinte: são pessoas que não tiveram conhecimento da verdade, estão na ignorância, mas por escolha, que é o que Ellen White fala, né? São aquelas pessoas que poderiam receber a verdade, mas disseram... Ela até diz assim, que se rejeitaram ouvir a verdade para não ter que se comprometer com elas. Então, eles permanecerão na ignorância, mas por uma decisão voluntária que tomaram. Isso também é muito importante, né? É, porque tem muita gente que diz assim, se é pelo conhecimento, eu prefiro não conhecer. Isso, exatamente. Rejeita, exatamente. É o quarto grupo esse aí. Muito bem, queridos. Vamos continuar a nossa discussão aqui. Eu vou perguntar ao meu querido... irmão, pastor Gondim, a gente sabe que o sábado normalmente é apresentado nesse momento do selo de Deus e a marca da besta. O sábado como sendo o selo de Deus e o domingo como sendo a marca da besta. Mas a minha pergunta agora é a seguinte: além do sábado que é apresentado como selo de Deus, o que mais pode ser visto entre os selados? O povo selado tem algumas outras características além do sábado? Pastor Gondim, manda aí. Boa noite, pessoal. Bom demais estar aqui com vocês mais uma vez, ainda mais nesse clima de troca de ideias e sob a influência do Espírito Santo, que é o que nós mais apreciamos, especialmente nesses últimos dias. Na verdade, muita gente, Semei, foca a questão do selo lá para o fim dos tempos, ok? Mas eu preciso partilhar com a turma hoje, primeiro a ideia de que o selo de Deus já está no seu remanescente. Então, quando o indivíduo desce às águas e é batizado na água e no fogo, como Deus colocou, como Cristo colocou como condicionante, para entrar e para ver o reino de Deus, tem que estar selado. Então, assim, eu queria aumentar a esperança daqueles que nos ouvem agora, e nossa também, no sentido de entender que já estamos vivendo a realidade do selamento. Só que os selados, lá no final, eles terão algumas características bem interessantes, que são as mesmas que temos hoje,
mas de modo muito mais aguçado, porque vamos estar no contexto da plenitude do Espírito Santo, do alto clamor e da chuva serôdia. Mas para provar isso, eu trouxe aqui alguns textos, por exemplo, João 6, 27. Trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque a este o Pai, Deus, o selou. Então, como você sabe, a experiência de Cristo deve ser a experiência da igreja. Então, o texto aqui de João 6, 27 está dizendo que Cristo foi selado pelo Pai e nós selados pelo Espírito Santo. Então, a experiência de Cristo deve ser também a nossa. Se Cristo foi selado em vida, naquele tempo que ele estava entre nós também precisamos experimentar o selo do Espírito Santo assim que descemos as águas e experimentamos a conversão. Como diz o texto, eis que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Aí vem segunda carta aos Coríntios, 1, 21 e 22, que vai confirmar essa ideia. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito Santo em nossos corações. Então, o selo representa o penhor do Espírito Santo. Você está selado, ok? Enquanto o Espírito Santo está com você até o dia em que eu venha. E o Espírito Santo não vai precisar mais estar nessa missão que está hoje, de convencer do pecado, da justiça e do juízo. Porque nós estaremos num lugar diferente, não vai haver mais morte, nem dor, nem lágrimas. Então, assim, Deus nos unge, tá? E nos sela, e nos dá o penhor do Espírito Santo. Isso foi dito a Coríntios, há centenas de anos atrás. O livro de Efésios, a carta dele, de Paulo, 1,13, também confirma isso. Diz, tendo nele também crido, são eles que creem, né? Quem crê e for batizado será salvo. Crendo no Senhor Jesus será salvo, tu e tua família. Tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, mais uma evidência de que nós, o remanescente de Deus, que nascemos da água do Espírito, já estamos selados. Paulo ainda confirma mais, dizendo em Efésios, aos Efésios, que nós já estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Então, isso é maravilhoso, tá? E mais um texto para fechar essa questão, Efésios 4, 30 e 31 diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para a redenção, para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito, no qual estáis selado para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam retirados de vós. Então, assim, se pensarmos agora conosco, né, de modo geral, amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, malícia, de fato, não tem pertencimento na vida de um nascido do Espírito. Pode acontecer circunstancialmente, mas não é o perfil, o design do crente que está selado em Cristo Jesus. Bom, mas a Bíblia também fala de um selo final, tá? Esse selo final, ele tem um sentido de proteção, porque esse sentido de santidade, de selado no Espírito Santo, de comunhão com Deus e tudo mais, que eu vou já mostrar as características que foi o que você basicamente me pediu, mas tem esse texto aqui que a gente não pode dispensar para esse momento, né? Que é essa experiência desse selo final, que indica mais um sentido de proteção, porque as demais características já estão encerradas nos que nasceram da água e do Espírito, tá? Que já estão selados desde hoje já. Me permita, pastor, tem também a questão desse selo ser um selo de definição, né? Porque esse selo que nós recebemos no batismo, como você falou, ele pode ser abandonado através da apostasia, né? Você desiste da carreira cristã e pode romper com esse selo, com esse compromisso com Deus. E esse selo final que você vai falar agora tem a ver também com definição, é como se Deus estivesse separando, né? Isso. Isso você me fez lembrar agora de um outro texto que diz, o próprio Jesus falando, ele diz assim, Pai, obrigado porque tu me deste essas ovelhas, e ninguém pode tirá-las de minhas mãos. Então, estamos sacramentados na mão de Jesus. E é o único ser do universo
que pode nos tirar da mão dele somos nós mesmos. Aí cabe o que você me acabou de falar. De repente, o indivíduo desiste, porque esse selo e a unção não são vitalícios, né? Eles são uma conquista que nós renovamos a cada manhã. Então, diz o texto, Apocalipse 7, 2 e 3, vi outro anjo subir do lado do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos quatro anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra. Então, é a ideia de proteção, tá? E de indicação de que é um povo diferente. Eles têm um sinal, o seu rosto brilha, eles guardam o sábado e tal. Dizendo, não danifiqueis a terra nem o mar, e nem as árvores, até que haja selado nas suas testas os servos do nosso Deus. É um indicador, como se fosse um escudo de proteção. Esse daqui, quando eles derramarem a taça, não são danificados nem afetados. Outro detalhe que eu observei no mesmo texto de Ellen White, de Eventos Finais, página 221, que eu acho que seria interessante também enfatizar, só para mostrar que nós não temos isso de modo geral. Então é bom saber o que é que os selados não têm, o que não deve ser visto neles, porque se eles tiverem isso, eles não têm o selo. Isso é Ellen White que fala em Eventos Finais 221. Homens e mulheres impuros não terão o selo, cobiçosos e amantes do mundo não terão o selo, de língua falsa e coração enganoso não terão o selo. Eu quero me arrogar aqui a dizer que eu creio que o nascido do Espírito, creio que todos nós estamos nessa sala que experimentamos o batismo, recebemos o batismo do Espírito e do fogo, que nos torna pessoas diferentes, com porções diferentes do Espírito Santo. Porque a porção que foi dada para Paulo não é a mesma que foi dada para Tiago ou para Pedro. E a gente percebe, inclusive, nos resultados do trabalho deles. Ou a Moisés, ok? Então, Deus dá o seu selo e a sua unção a quem Ele quer, quando Ele quer e quanto Ele quer. Isso é importante sabermos. Eu creio que a turma hoje que está aqui nessa sala, que recebeu esse dom, que está selado, não são pessoas impuras. Porque mesmo que haja alguma impureza, toda manhã, na madrugada, a gente está resolvendo essa situação com Deus. Filhinhos, não pequeis, mas se é caso pecares, eles vão advogar junto ao Pai. Então isso é maravilhoso aos nossos olhos, tá? Não somos cobiçosos, que nosso foco está no céu, nem amantes do mundo, que nós amamos no céu, pensamos nas coisas do alto, evitamos as coisas de baixo. Não temos língua falsa, a gente gosta de falar a verdade, pode ser até que às vezes magoe, a gente pede perdão, e não temos um coração enganoso. Mas vamos para a principal resposta à pergunta de Semeio, né? Eventos Finais, ainda página 221. Aqui a gente encerra, mostrando o que é que pode ser visto nesses que são selados. É maravilhoso isso. São semelhantes a Cristo em seu caráter e refletirão completamente a imagem de Jesus. Notem que são características presentes, que vão se avolumar, que vão se demonstrar muito mais potente, muito mais evidente, muito mais brilhante do que hoje. Mas o contexto de Ellen White é presente. Ela fala dos selados que têm características presentes e que essas características vão aparecer na sua plenitude no alto clamor e na chuva serôdia. São imaculados diante de Deus. Notem, não tem nada aqui de virtude nossa, de mérito nosso. Isso aqui é imputação de Deus, tá? Que cai sobre nós, que desce sobre nós como uma chuva temporã, hoje, e que vai resplandecer como a chuva serôdia. Então, são imaculados. Porque... Oi? Parece que esperar que Deus potencialize todas essas qualidades em nós também é uma atitude de fé, né? Lembra que até você falou na semana passada sobre que relação havia entre a justificação pela fé, né, e o selamento. Então, parece que acreditar que Deus vai potencializar, vai fazer a gente chegar até lá, completar o que Ele começou, também é uma atitude de fé, né, necessária nesses dias. Exatamente. Tem que ser de fé, porque se eu confiar em mim mesmo, eu tenho que confiar nele. E confiar nas coisas que não se veem. Isso aqui nós não vemos ainda, porque nós não conseguimos perceber
Mas ele está operando isso. O texto de Hebreus diz que Jesus está intercedendo todo o tempo por nós. Essa intercessão todo o tempo é para nos deixar todo o tempo em condições. Por isso que a volta de Jesus é iminente para qualquer geração. Porque ele espera, ao chegar à morte e deixarmos esse mundo, nós termos uma postura semelhante a essa que estamos falando agora. É uma imputação de justiça. Por isso nós somos justificados pela fé. Ele nos torna imaculados pelos méritos de Cristo. Tá? Amém. São memoráveis. Eu gostaria... Oi, fala, Robinho. Gostaria só de... Quando a gente fala da justiça de Cristo, é algo maravilhoso. Saber que ele pode fazer tudo isso em nossa vida e termos a atitude humilde de que tudo foi através do seu trabalho. Isaías 53 fala: e ele verá o resultado do seu trabalho e ficará satisfeito. A gente entra com nada, só com o nosso coração. E Jesus entra com tudo. Louvado seja o nome de Deus. Amém. Naquela luta entre obras e fé, somos salvos pelas obras ou pela fé? Eu, no meu estudo teológico, deduzo que nem por um nem por outro. Nós somos salvos pela graça. Porque tanto a fé quanto as obras têm resquícios de humanidade, mas a graça é pura. A justiça dele é pura. E é por isso que nós somos salvos. Agora, o selado e o ungido, ele tem características importantes, especialmente agora no tempo da chuva temporã. São amoráveis e praticantes de boas obras, das obras de Deus. Está lá no Eventos Finais, página 221. Somos pessoas amoráveis e gostamos de praticar as obras de Deus. Nós não gostamos de praticar as obras do diabo, fora com isso. Nós gostamos das obras de Deus, embora até tenhamos alguma dificuldade, mas nós vivemos por isso e queremos isso. E, finalmente, vencem o mundo, vencem a carne e vencem o diabo. Amém? Amém. E Amém. são completos em Cristo, a quem pertencem pela criação e pela redenção. Notem, essa completude que indica que nós somos completos em Cristo é mais uma dádiva graciosa nossa, porque eu só relembro aqui, para fechar, Josué, o sumo sacerdote, na visão de Zacarias. Ele está lá no céu, com as vestes maravilhosas, e Satanás se aproxima e diz: olha, Senhor, aqui tem umas manchas, esse indivíduo é meu. A alma que pecar, essa morrerá, e o salário do pecado é a morte. Essa é a condição de todos nós. Por mais ideais que pareçamos, sempre haverá alguma manchinha, porque ela está inerente em nós. É por isso que a graça, é por isso que a intercessão diária e todo o tempo do Senhor nos banha de pureza e nos torna imaculados. Então nós, nessa perspectiva, nos tornamos completos em Cristo, não por nenhum mérito nosso, porque somos os caras, somos os melhores. É porque Ele nos torna os caras e nos torna os melhores. Ele nos banha com sua graça, nos coloca selados e ungidos na condição de irmos para o céu. Isso é feito pela criação e pela redenção, que foi a obra que Cristo fez na cruz. Ele nos redimiu e nos recriou. Isso agora. Só que na chuva serôdia estaremos muito mais plenos do que agora. Que Deus nos ilumine e nos empodere dessa condição e nos faça entender que é isso que vivemos. E para nós pararmos de duvidar e que seja qual for a condição, nós não vamos desistir. Porque o que Ele pede não é inerrância, é perseverança. Então não desistamos, que a coroa está reservada para nós. Amém, amém. Eu tenho usado muito essa frase, viu, Lito? Para mim é uma frase de efeito muito forte. Deus não nos pede inerrância, Ele nos pede perseverança. Então, bendito seja o nome do Senhor por tudo que a gente aprendeu aqui essa noite. Para mim foi uma bênção muito grande.